Estamos nós ao vivo aqui, mais uma quinta-feira da live com Hamilton Pereira, hoje trazendo a nossa colega Margarete Walter Pereira. Não tem parentesco nenhum com a Hamilton, mas ela também é Pereira, né? A turma dos Pereira, segundo a gente conhece assim, do básico, são os judeus, não era? Que adotavam esses sobrenomes, né? De árvores, Cristãos não é? novos. Cristãos novos. Cristãos isso. novos, isso. Cristãos e hoje novos. a gente está aqui, quinta-feira, Margarete, é dia de... Quinta-feira é dia de live com a Hamilton Pereira. Toda quinta-feira, às 19 horas, a gente está no ar aqui no Facebook para prosear sobre os mais diferentes assuntos. A gente já conversou com a turma aqui sobre cultura, a gente veio falar sobre a pré-candidatura do Hamilton. Já falta só um pouquinho para ele virar candidato, né, Hamilton? A gente vai ter a convenção amanhã. Amanhã à noite. Amanhã à noite. Sacramentaremos, se Deus quiser. Isso aí. E a turma está entrando aqui, a gente bate papo com o pessoal. Hoje o nosso assunto, para o pessoal que está entrando, é regularização fundiária, direito à moradia e o futuro da Fundação ITESP. A Fundação ITESP é Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. A Margarete, ela é servidora, ela trabalha no ITESP, ela é advogada, é analista do ITESP. A gente vai explicar para vocês aqui qual é a relação do ITESP comigo, munícipe, que vivo aqui, no caso, na cidade de Sorocaba, o que eu tenho a ver com esse tal de ITESP, o que ele mexe com a minha rotina. Então, Hamilton, vamos dar as boas-vindas, sua vez. Vamos lá. Agradecer a Margarete por aceitar o convite, viu, Margarete? Porque se tínhamos que falar de teste, eu que agradeço, de regularização fundiária e tal, muito obrigado, Priscila. Priscila sempre mediando essas nossas lives aqui. Se temos que falar de regularização fundiária, direito à moradia, direito à cidade, nós temos necessariamente que falar do ITESP, que está correndo um sério risco agora de extinção por conta de um projeto 529 do governador João Dória, que já chegou à Assembleia Legislativa, né, e que nós estamos lutando para que os deputados, deputadas votem contra, porque isso extinguiria o ITESP e adeus regularização fundiária, direito à moradia e assistência técnica, inclusive, a agricultura familiar, a agricultura orgânica, da qual nós dependemos tanto para termos alimento de qualidade, alimentos saudáveis aí na nossa mesa e na merenda escolar dos alunos aí da rede, tanto estadual como municipal, enfim. É sobre isso que nós vamos conversar bastante hoje. Um grande abraço a todos aqueles que já entraram e estão interagindo conosco aqui. Margarete, vamos cumprimentar as pessoas e logo vamos entrar aí nos debates que são de interesse de todos. Tá. Eu queria agradecer a oportunidade a todos vocês, né, ao Hamilton, e eu gostaria também de cumprimentar todos os meus colegas de trabalho, os munícipes de Sorocaba, né, e eu queria explicar a eles o que é a Fundação Instituto de Terras, né, que bicho é esse, né? Tem uma história, Margarete, andamos conversando um pouquinho antes aí, por exemplo, o ITESP, ele atua em regularização fundiária, né, regularização de áreas. O ITESP trabalhou muito em Sorocaba, na regularização ali daquele bairro, a Vila Barão, que é muito conhecida de todos ali no comecinho da Zona Norte. Eu queria que você explicasse o que vocês fizeram na regularização e para que ela é importante, para o cidadão comum que não conhece nada dos meandros desse trabalho. Tá, especificamente ali na Vila Barão, era uma área do Estado, aquela área, né, que era da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Ferrovia. E nós, ferrovia, né, que era inclusive para a construção de casa dos ferroviários. Como isso não foi utilizado, acabou tendo uma parte ali que era o lixão, né, muitas pessoas aqui de Sorocaba sabem, e aí a gente começou a fazer esse trabalho, que no final essa área acabou sendo transferida para a prefeitura, e nós fizemos um convênio com a prefeitura para fazer a regularização daquela área. A origem daquela área era estadual, era uma terra pública,
ela foi, como se diz, teve a sua finalidade, tirada da finalidade dela para a construção daquelas casas para os funcionários, e passou para a Prefeitura de Sorocaba, e a gente fez um convênio, e começamos a fazer esse trabalho. Nós fazemos isso em todas as prefeituras, né? Todas as prefeituras que querem regularizar alguma área, a gente faz os convênios, e esses convênios, eu não sei se vocês querem falar em números, tal, a gente tem agora, atualmente, em vigência, no estado de São Paulo, 92 convênios. Na região metropolitana de Sorocaba, a gente tem novos convênios vigentes, atualmente, fora os que a gente já fez, né? Agora, o que eu queria explicar, mais ou menos, como é que funciona isso daí? A gente faz um convênio com a prefeitura, no primeiro tempo, a gente faz um termo de cooperação técnica. O que significa esse termo de cooperação técnica? A gente vai avaliar a situação não é do município, a gente vai trabalhar, o bairro, a prefeitura vai indicar para a gente que tenha algum conflito fundiário, algum problema de posse, né, na área, e que esteja irregular naquela área. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um levantamento técnico jurídico, principalmente jurídico, para ver a origem daquela terra, como é que ela é, como é que estão os meandros. Para quê? Para que depois, no final, a gente consiga regularizar e a pessoa tenha um título de propriedade dela. Depois a gente tem um levantamento técnico, né? A gente fez a avaliação da parte jurídica, a gente vai para o levantamento técnico. Nesse levantamento técnico, a gente faz o mapa, vai o técnico a campo e a gente faz um cadastro. Esse cadastro é um cadastro multifinalitário. Então, assim, se a prefeitura quiser se utilizar desse cadastro, ela vai utilizar para implantar as políticas públicas. Algumas prefeituras, elas pedem para a gente, dentro do próprio escopo do convênio, algumas particularidades que ela precisa, né? Por exemplo, São Luís do Paraitinga, que fica lá no Vale do Paraíba, o prefeito queria saber quanto gastava de água, né, na época do carnaval. Então, aí, assim, quantas garagens a pessoa tinha, para ela fazer as locações dela no carnaval, tal, para ela saber quanto que as pessoas consumiam de água, para ela aumentar o sistema de abastecimento de água da cidade. Para eles lá isso é importante, porque é uma região turística. Agora, então, se de repente a região, por exemplo, o município de Sorocaba quer que levante alguma questão específica que seja importante para aquela localidade, a gente vai tratar disso. Entendeu? Mas, na realidade, o que a gente faz nesse cadastro multifinalitário? A gente levanta rede de água e esgoto, né? Como é que é feita a coleta de lixo, né? Então, assim, esse cadastro, ele vai além da regularização da terra da pessoa, do lote, dela receber o título de propriedade. Sistema de saúde, se aquele bairro, né, se ele tem um hospital, um posto de saúde, escola. Para quê? Para que o município, depois, ele possa planejar como se diz, aquele território com as políticas públicas, né? Uhum. Então, basicamente é isso. E para evitar esses conflitos, né? Então, a pessoa, o direito à moradia é um direito do cidadão, é um direito constitucional. Exato. E aí, quando você começa a deixar todo esse desordenamento fundiário, né, desordenamento local, aquilo dali cria atrito, conflito, uma pessoa vende, outra compra, e aquilo vira uma bagunça. Né? Só para a gente ter uma ideia, né? Se eu vivo eu não tinha. A gente é muito comum a gente ver, né? Qualquer lugar que a gente para, as pessoas montam barracos e moram sem condições. A gente viu muito no começo dessa pandemia, quando a gente falava da necessidade de saneamento, né? A gente via aquelas casas assim de barracos em favelas com o fundo, o esgoto passando ao fundo, né? Isso é uma condição de vida que a gente não deseja para ninguém. Tá lá longe dos olhos da maioria da população, à margem, né? Mas é uma coisa que a gente não deseja para ninguém, é penalizante. Hamilton, você lembra dessa época da regularização da Vila Barão? Qual que foi a importância disso para a cidade, hein? A Vila Barão, e ali ela tem uma simbiose ali com Nova Esperança, né? Que, como a Margarete já esclareceu aqui, eram terras da antiga ferrovia, da antiga Sorocabana, né? Que a Sorocabana havia destinado para a construção de casas para os trabalhadores da ferrovia.
Você sabe que aqui em Sorocaba nós temos alguns bairros que surgiram com o surgimento da própria ferrovia. É o caso da Vila Santana, da Vila Progresso, da Vila Carvalho, né? E nós temos essa situação aqui em Sorocaba de áreas não regularizadas, né? Áreas que já tinham sofrido uma ocupação urbana, com situações precárias de moradia, é isso que a Margarete já esclareceu aqui, né? Pessoas sem, por exemplo, rede de esgoto. Então tem uma fossa no fundo do quintal. Acabamos de constatar isso aqui no Parque São Bento II, aqui em Sorocaba, né? As pessoas, por não terem uma rede de esgoto regular na rua onde ela mora, e não terem água ligada na rede, tem uma rede de água, passa na avenida, mas a prefeitura, os SAIs, se recusam a ligar água na casa das pessoas. Então, o que elas fazem? Elas chamam um poceiro, mandam fazer um pocinho caipira no fundo do quintal, para utilizar a água do poço caipira, e no mesmo terreno, no mesmo quintal, eles constroem uma fossa séptica, né? Então, era essa a situação da Vila Barão, Jardim Nova Esperança, e nós precisávamos desse trabalho, né, da Fundação ITESP, do ITESP, aqui em Sorocaba. O ITESP tem técnicos nas mais diversas áreas, engenheiros nas mais diversas áreas, advogados para fazerem a regularização fundiária, né? E eles atuam nos municípios, como disse a Margarete, aqui na nossa região metropolitana, ela falou, se não me falha a memória, 9 em andamento. Nós temos 92, temos em São Paulo 92 e aqui na região metropolitana de Sorocaba são 9 convênios. 9 convênios, né? Eles fazem isso para dar direito às pessoas, né, de morarem dignamente, de poderem, com o título de posse na mão, a escritura e tudo mais, terem acesso àquilo que são bens que estão consignados na própria Constituição. Saúde e direito de todos, dever do Estado. Artigo 196 da nossa Constituição. E a saúde está muito vinculada à questão do saneamento básico, do fornecimento de água potável, do tratamento, do esgotamento sanitário com tratamento e tudo mais. O ITESP faz esse trabalho, quer dizer, o ITESP nasceu em 91, o ITESP, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, foi criado no Estado de São Paulo em 1991. Em 95, eu tomei posse para o meu primeiro mandato de deputado estadual. Fui eleito em 94, tomei posse em 95, cheguei lá na Assembleia Legislativa e me deparei com essa companheirada do ITESP, né? Advogados, engenheiros, técnicos, agrícolas, enfim, aparvalhados, porque, veja, tinha sido extinto o Baneser, e eles eram contratados via Baneser, e daí o governo pendurou eles na Fundação Unesp, na Fundunesp. E daí foi uma luta para criarmos a fundação própria do ITESP, né? E aí saiu a Fundação ITESP para que eles pudessem ter o contrato de trabalho regularizado dentro de uma fundação própria do ITESP. Regularizou isso, pudemos depois ter todos esses convênios que a Margarete fala, de conhecimento, de causa e tal. A Margarete atuou no Estado inteiro, trabalhou na Procuradoria de Justiça do Estado, enfim. E daí o ITESP vem fazendo esse trabalho maravilhoso no Estado de São Paulo para dar direito à moradia, dignidade e regularização para todas as pessoas, documento, enfim. E agora o governo envia um projeto de lei 529 para a Assembleia Legislativa, falando da extinção de várias empresas públicas do Estado de São Paulo, fundações, institutos de pesquisa, dentre essas organizações todas do Estado, o ITESP. Então, imagino, Margarete, seu coraçãozinho deve estar apertado, você, todos esses nossos amigos do ITESP, né, de repente, na expectativa de que, se isso for aprovado, né, eles perdem o emprego e o Estado fica sem regularização fundiária, os assentamentos ficam sem assistência técnica, desses técnicos maravilhosos
que tem no ITESP, né? E que nós testemunhamos aqui na nossa região mesmo, quer seja no assentamento da CAIC, em Porto Feliz, quer seja no assentamento aqui da Fazenda Ipanema, nós acompanhamos o assentamento de Sarapuí e de Itapetininga. Toda a assessoria técnica, toda a assistência técnica é feita por esses técnicos maravilhosos do ITESP. Então, defender o ITESP é algo assim, é um patrimônio do Estado de São Paulo, um patrimônio nosso, de quem mora no Estado de São Paulo, de quem quer dignidade para as pessoas, moradia, com documento, enfim, né? Acesso a todos os bens que estão aí na Constituição, enfim, inclusive morar com dignidade é um deles, né? Habitação, morar com dignidade, direito de todos, dever do Estado. Constituição. Tem uma experiência que eu tive trabalhando com você, Hamilton, que foi um bairro que, se eu não estou me enganada, chamava Santo André 2, em Sorocaba. Se eu não estou enganada, eu não sou muito bom de guardar o nome, mas era uma região que era de uma família proprietária de concessionárias de carro, e eu lembro que eu estive com você lá Ramírez, no dia que as famílias tinham sido postas para fora. Caramba, aquilo é de cortar o coração. É de cortar o coração. Eu não sei, deve ter coisas tão tristes quanto essa na vida, mas você vê uma pessoa sendo colocada para fora, sem ter para onde ir. Você imagina, tenta se colocar, o pessoal que está participando aqui, temos 28 pessoas online aqui, mas já passou bastante gente. Pessoal, se coloca no lugar dessas pessoas. Você tem uma casa, você construiu, você trabalhou, conseguiu aquilo com sufoco, você cria uma história, né? A gente, quando às vezes muda de uma casa para outra, você leva um tempo para criar afinidade com aquilo. De repente, você é posto para fora e aquilo tudo é posto abaixo. Isso aí é de uma desumanidade muito grande, né? Aí a gente vê um comentário aqui da Isis, que fala, é um exemplo para a gente falar da importância do trabalho do ITESP, é outra coisa que interfere na nossa vida, que a gente está aqui na cidade, vivendo no município. Ela está falando aqui, ó, 70% dos alimentos que você consome são provenientes da agricultura familiar, e o ITESP trabalha para a construção da soberania alimentar paulista, não ao PL 529, fica ITESP em defesa dos servidores públicos. Vocês trabalham também junto, a gente está vivendo aí uma época do arroz com feijão, não, já ouvi falar que mandaram substituir o arroz por macarrão. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, mas já estão fazendo até esse tipo de recomendação. Margarete, qual que é a importância do trabalho do ITESP? Qual é a relação dele com a agricultura familiar? Então, na realidade, assim, eu vou falar a nível dos munícipes, né, da nossa região aqui. O que 70% dos produtos que a gente consome vem da agricultura familiar, né? Então, como assim? Quando você vai comprar um produto na feira, é do agricultor familiar que você está comprando, que são pessoas pelas quais o ITESP trabalha e luta diariamente, né? Então, a gente dá a cidadania às pessoas que trabalham na agricultura, e para que elas possam escoar os seus alimentos para os centros ao entorno, né? O entorno da cidade recebe esses alimentos para consumo, né? Então, quando você tem, por exemplo, o preço de uma verdura, de um legume subindo, o que significa? Que aquele produto está vindo de fora do entorno da cidade. E nós temos um entorno muito grande de produtores agrícolas aqui na nossa cidade. Nós temos a região de Peró, nós temos o bairro do Cajerê, que é aqui em Sorocaba, né? Nós temos Porto Feliz, né? Então, todos esses... então, temos assentamento, né? Em Peró, em Porto Feliz. E a gente, nessa época da pandemia, a gente entregou 40 mil cestas verdes de legumes e frutas. Foram 612 toneladas de alimento em 3 entregas. Né? E outra coisa é que a gente... e como que nós fizemos isso? Nós fizemos isso através do programa de merenda escolar. Tá? Para as escolas. Então, assim, esse programa de merenda escolar, o que ele no primeiro momento, no que ele trabalhava? Ele trabalhava com a alimentação da escola, dos alunos que estavam naquela escola. Então, você dá oportunidade para esses alunos experimentarem sabores novos, né? Coisas que eles não estão acostumados a utilizar e que são ótimos para a saúde. Através da nutricionista, da prefeitura, tal, a gente faz esse intercâmbio. Aí, o que acontece? O cara não vai comprar
não vai tomar uma Coca-Cola, não vai comer um salgadinho, né? Ele vai o quê? Vai ter um produto de qualidade. E agora, com a época da pandemia, esse programa foi estendido para as famílias dos alunos. Então, as famílias iam às escolas para receber essas cestas verdes. Né? Então, as cestas verdes eram de competência do Instituto de Terras. E como era o Instituto de Terra que fabricava isso, fazia? Não. Ele fazia, essa entrega era feita com os produtos vindos da agricultura familiar, dos assentamentos que o Estado de São Paulo trabalha aqui na região, e dos agricultores familiares, porque é um projeto feito através das cooperativas. Né? Então, esse trabalho possibilitou que as famílias, né, desses alunos não ficassem sem alimento nas suas casas nessa época de pandemia. Né? E a questão dos outros produtos ficou por conta da prefeitura, né? O arroz, o feijão, esses outros produtos ficou por conta da prefeitura. Mas as cestas verdes, de responsabilidade do ITES fazer esse intercâmbio com os agricultores. Né? Aí uma coisa que eu acho que é importante a gente falar que a gente tem uma questão aqui, que nós temos, são 309 milhões de valor de produção agrícola em assentamentos e quilombos. Tá? Então, esse produto, ele vai girando em torno. E por falar em assentamento de trabalhadores, né, que são as áreas terras públicas do Estado, nos quais nós prestamos assistência técnica e extensão rural. Essas áreas aí, elas impactam o município com o ICMS, né? Então, por exemplo, você faz uma estatística antes da implantação do assentamento. Por exemplo, ali às vezes era uma fazenda, que tinha só uma pessoa que utilizava aquela área e tal. Aí você implanta o assentamento, você coloca famílias ali dentro. Aí o que acontece? A arrecadação do ICMS sobe. Por quê? Porque aquelas pessoas passam a consumir no mercado local. Então, isso, a gente tem casos assim, acho que a omissão é um dos casos que é bem gritante, né? Tem algumas áreas aqui que a gente tem que subiu realmente a arrecadação do ICMS. Então, isso, assim, a gente não tem um impacto, a gente tem um impacto direto na economia do Estado. Né? Então, para você economizar 0,03% do orçamento do Estado para acabar com o serviço desses, né? Que você, além de você trazer esses agricultores de volta como se diz, ao resgate da cidadania, voltar às origens dele agrícola, você ainda também faz esse trabalho para a população quando ela compra um alimento saudável. Né? Além disso, você tem a regularização fundiária, que a pessoa tem o direito a um documento de propriedade da terra dela. Propriedade. Né? Então, você dá a destinação correta a quem de direito. Né? Então, você trabalha com pessoas menos assistidas, com as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, como nessa pandemia. Né? Só para a gente lembrar, Margarete, tem uma característica que às vezes as pessoas não prestam atenção, que é assim. Você estava falando dos produtores, dos pequenos produtores, que eles produzem e geram a renda para a cidade através de impostos e de outras coisas, né? Na agricultura, na grande agricultura, no agronegócio, o que a gente tem acompanhado nas notícias? A gente tem aqui no Brasil um setor muito grande de produtor de proteína animal, de carne de frango, de carne suína. Esses animais se alimentam de ração feita com milho e soja. O milho e a soja, como o dólar está alto no Brasil, você exporta muito milho e soja. Aí o preço para os produtores aqui fica caro do grão. Só que o produtor do grão está ganhando dinheiro fora, é aquela lei do livre mercado. O pequeno produtor, o produtor familiar, ele não vai mandar a produção dele para fora, ele vai vender na cidade. Aquele dinheiro vai movimentar a economia local. Quando um produtor rural ganha uma graninha com o trabalho dele, o que ele vai fazer? Ele vai melhorar a propriedade dele, ele vai comprar ali um tijolo na cidade, vai comprar um cimento, vai comprar mais semente ali da própria região. Quando um grande produtor enche os bolsos de dinheiro, ele manda o dinheiro dele lá para Ilhas Caimã, as economias dele, e ele vai passar o Réveillon em Miami, ou então no Caribe.
E ele vai gastar o dinheiro dele lá fora. O grande fazendeiro, quando ele vai para a fazenda dele, ele não compra comida no mercadinho da cidade porque não tem patê de fígado de ganso no mercadinho da cidade, né? Ele vai gastar o dinheiro dele com produto importado. Então, é bom que as pessoas atentem para essas coisas, para elas verem a importância de, por exemplo, quando você gera uma discussão, vou jogar uma provocação para o Hamilton aqui. Quando você gera uma discussão que você fala que o pessoal de movimento sem terra é invasor de terra, Milton, o que você está tentando fazer? Você participou da história de várias experiências ali, como parlamentar, com o MST. Qual que é o trabalho deles? Eles são vagabundos invasores de terra? Não, veja, primeiro deixa eu registrar aqui. Eu estou vendo aqui a Lourdes, a Daniela. Margarete, você está fazendo o maior sucesso aqui, viu? Que bom. Aqui... Não, e bonito. Aí, doutora Emanuela Barros. Abração, Manu. Olha só. Obrigada, Manu. Eles estão ressaltando aqui... Bravin, né? Tá aí, do Sesc. Exatamente. Aí, Bravin do Sesc. Querido amigo. Eles estão ressaltando aqui, né, o espírito de solidariedade, inclusive, desses assentados, desses produtores da agricultura familiar, da agricultura orgânica e tal. Nesse período de pandemia aqui, nós tivemos várias demonstrações de assentamentos, né, que reuniram toneladas de alimentos para distribuírem exatamente naquela periferia, naquelas localidades mais pobres, com as pessoas mais vulneráveis. Foi uma coisa bonita, uma coisa de realmente tocar. E várias pessoas aqui que testemunharam isso estão entrando aqui para dizerem disso, né? E além de, obviamente, dar os parabéns aqui para todos esses esclarecimentos que a Margarete está dando para nós aqui. É fundamental, né? Eu tenho que falar da doutora Emanuela. Nós falamos aqui do Santo André 2, por exemplo, né, Priscila? Lamentável ver aquelas famílias, quando do despejo deles lá, da retirada deles, as máquinas derrubando aquelas casas já de alvenaria, porque eram pessoas que estavam ali, já estava consolidada aquele bairro e tudo mais, não é? A doutora Emanuela é aquela nossa advogada, companheira, sabe, desse pessoal que não tem para quem apelar naquela hora ali. Tinha uma advogada, nós estávamos lá solidários com aquelas famílias e tal. Essa solidariedade é fundamental. Parece que agora, com a pandemia, nós estamos descobrindo novamente o valor da solidariedade, né? De sentir a dor daqueles que mais estão sofrendo nesse momento. E é uma coisa muito característica dos assentados, desse povo todo. Bom, voltando na questão que a Priscila formulou. A maioria das pessoas, um dia, foram da roça, vieram da terra para os grandes centros, não é? Na busca de um emprego na indústria e tal. Nem sempre deu certo. E muitas pessoas ficaram aí flutuando nas grandes cidades, às vezes pagando aluguel, ou não tendo nem como pagar aluguel, né? Foram para baixo de ponte, de viadutos. Bom, quando surge o MST de forma organizada e tal, propondo o seguinte: há muita terra improdutiva no estado de São Paulo, e muita gente precisando de terra, muita gente cuja origem é a vocação exatamente no trabalho de produzir na terra. E aí começam a organizar essas famílias e tal, e ocupar aquelas terras improdutivas, que não estavam servindo para nada, porque no Brasil a reforma agrária está atrasada em pelo menos 200 anos. Né? Os países mais desenvolvidos da Europa fizeram reforma agrária como uma forma de desenvolvimento, inclusive, da própria sociedade, do próprio país, da própria nação, da sua soberania e tudo mais. E o Brasil se recusa a fazer reforma agrária, sabe? Então, o MST, felizmente para nós, surgiu organizando esses trabalhadores e fazendo um êxodo contrário. Em vez de irem para a cidade, agora voltando para o campo para produzir alimentos para nós, que somos bichos urbanos, para nós que moramos na cidade, né? Que trabalhamos na indústria, enfim. Isso foi fundamental, porque ou a reforma agrária era feita desse jeito,
ou ela, se dependesse da vontade dos governantes, que em sua maioria têm terra, são latifundiários e tudo mais, nunca teríamos reforma agrária. Precisou da organização dos de baixo, precisou da iniciativa deles, e olha que maravilha, hoje eles têm escola. Eu fui lá na Pirituba 1, Margarete, fazer uma visita, e eu sou autor, você sabe, da Lei 10.312, que criou a Escola da Família no estado de São Paulo. Eu chego lá na Pirituba, lá na Agrovila, tem uma escola do estado que tem Escola da Família. A diretora reuniu lá aqueles trabalhadores da agricultura e tal, daquela Agrovila e tal, quando ela ficou sabendo, né, que eu estava visitando a escola, visitando a Agrovila, e que eu era autor da lei que criou a Escola da Família, ela me chamou lá com os professores e tal, foi uma coisa maravilhosa, com aqueles adolescentes todos que estavam lá naquela escola, fazendo atividades de esporte, lazer, cultura, arte. Então, hoje, alguns assentamentos têm até escola nas agrovilas, né? Eles fazem alfabetização de adultos, eles fazem, enfim, alfabetização de uma forma geral, eles educam esses jovens. É uma coisa bonita de se ver. Não é só apenas produção agrícola, não. É produção de conhecimento também, né? É produção do saber, não é? E o ITESP, nós temos que ser muito gratos a toda essa companheirada do ITESP, advogados, engenheiros, técnicos agrícolas e tal, que vem contribuindo muito na assistência técnica a esses assentamentos todos. Alimento de qualidade, chegando na nossa mesa e chegando na merenda escolar hoje, viu? Porque são inúmeros os municípios do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 645 municípios. São muitos os municípios que hoje têm convênio com os assentamentos para colocarem na merenda escolar os alimentos mais saudáveis que se pode produzir, sem agrotóxico, sem veneno, da agricultura familiar, da agricultura orgânica. É muito bonita outra experiência que eu tive através do trabalho com você, Hamilton. A gente esteve lá na Fazenda Ipanema, conhecendo o trabalho do pessoal do assentamento lá da Fazenda Ipanema. É muito bonito ver a rotina que eles têm de educação dos filhos, de envolvimento, conscientização dos filhos da importância do trabalho para a vida, de valorizar aquela terra, de ter respeito. É uma coisa que falta, são valores que faltam muito para a nossa sociedade hoje, né? E eles trabalham isso muito fortemente, e como a gente está isolado aqui na cidade, eles estão longe, o que a gente vê de besteira, de gente falando besteira na internet, a gente fica achando que é verdade. Isso não é verdade. Nós ficaríamos todos de queixo caído se nos aproximássemos um pouco mais dessas comunidades para conhecer o trabalho deles. Teve uma pessoa que hoje a nossa live está muito agitada, eu estou perdendo o rumo da conversa aqui, mas ó, a Sônia, ela falou aqui, há 450 mil hectares de terra em situação de litígio, por isso o governador Dória quer acabar com a terra. Deixa eu fazer um comentário aqui muito próximo à realidade do município. Eu tive a experiência de trabalhar numa prefeitura. As prefeituras liberam a construção de loteamentos. Por exemplo, eu tenho uma área, eu preciso liberar aquela área junto à prefeitura para construir, por exemplo, um condomínio. Quando você publica o projeto, o Poder Executivo, Prefeitura, publica o projeto liberando aquela área, a maioria dos loteadores, das pessoas que vão ganhar dinheiro vendendo aquela terra, oferece para os prefeitos, ou para os secretários, para a pessoa para as autoridades que estão envolvidas com aquilo, eles oferecem quantos lotes você quer lá dentro daquele condomínio pela liberação da terra. Isso aí é uma coisa que já ficou tão comum que as pessoas já fazem assim na cara dura. E eu falei com uma pessoa que falou assim, não, eu não quero nada. Eu não quero nada dentro do condomínio. Eu quero que você, então, invista, já que você está construindo um condomínio naquela região, ela não tem ligação de água, precisa construir umas caixas d'água, que lá vira e mexe, falta água, cresceu muito aquele bairro, ou então, aquela região lá não tem área de lazer, então você constrói uma quadra, nós estamos precisando de um posto de saúde. Então, quando você fala em 450 mil hectares de terra em litígio, a gente está falando de interesse comercial muito grande, né? Muito grande, né, Margarete? Sim, com certeza. Então, essa questão, ela dá esses conflitos, né, e que é uma área que a gente trabalha dentro do Instituto de Terras, a gente tem uma área de conflitos fundiários, né,
Então, essas oscilações aí, quando você tem da busca, da procura pela terra e do interesse imobiliário, aí você tem os conflitos. E aí, nem sempre, né, os interesses dos mesmos favorecidos são atendidos. E por isso que é importante para mediar esses conflitos. E aí, o que a gente faz? Com a mediação do conflito, a gente procura dirimir essas questões de violência, entrar no entendimento com o proprietário da área, né, como aconteceu no Pontal do Paranapanema, através das indenizações, das negociações que foram feitas, para você dirimir esse conflito. O que é importante também ressaltar, que o Hamilton bem colocou essa questão da gente... por que era um resgate da cidadania do homem do campo? Por isso que o Instituto de Terras foi parar na Secretaria da Justiça e Cidadania. Não foi parar na Secretaria da Agricultura, porque essas pessoas estavam no meio urbano, quando teve a crise da indústria metalúrgica, esse pessoal ficou à beira da marginalidade novamente, né? Ficou num estado de vulnerabilidade, né? Então, o que aconteceu? E eles tinham o quê? Uma vocação agrícola, porque eles saíram do meio rural, foram para o meio urbano, e agora eles voltaram para o meio rural. Então, houve uma demanda por terra, né? Então, o que a gente está novamente acontecendo isso hoje? Porque as pessoas estão desempregadas, nós temos essa questão da pandemia, as pessoas precisam comer e morar, né? Isso é cidadania. Então, por isso que o ITESP está dentro da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, e cidadania agora, né? Antes era defesa. E, além disso, tem mais uma questão. Uma parte do ITESP vai para a Secretaria da Agricultura, legal, mas as casas de agricultura vão ser extintas. Então, aonde esse trabalho do ITESP, em qual caixinha que ele vai se encaixar? Então, aí o que acontece? O pequeno agricultor, ele vai ficar sem eira e nem beira, né? Porque, assim, ele não vai ter assistência técnica e extensão rural, e ele também, e além nos assentamentos, e mesmo o pequeno agricultor, ele não vai poder se socorrer nos projetos que a gente tem feito para os programas institucionais, através das cooperativas, né? Então, tem muitas questões envolvidas. O trabalho do ITESP também, ele faz a questão da parte da previdência rural, nós trabalhamos com isso também, para os assentamentos. Então, é um trabalho assim, de múltipla diversidade. Então, não haverá nenhum órgão e nenhuma secretaria do Estado que vai absorver tantos saberes e envolver tantas situações como o ITESP tem. Porque é uma corrente, uma coisa vai puxando a outra coisa vai puxando a outra. Porque eu falo assim, na regularização fundiária, você entrega o título para a pessoa, né, de uma área que está em conflito, né? Depois, antes, no assentamento, você casa com a pessoa, né? Você casa, porque aí, assim, a pessoa fica lá, e a gente tem que entender que, por exemplo, os assentamentos aqui em Sorocaba, então, tem 3 assentamentos que são 132 famílias, só que se multiplica cada lote, mora no mínimo 4 pessoas, só que essas pessoas casam, elas continuam morando lá, porque as pessoas produzem lá dentro. É uma agricultura familiar, não é uma agricultura que você use mão de obra externa, que você possa fazer contrato de arrendamento. Agora tem um contrato de parceria com pessoas da família, né? Com filho, tal. Então, é interessante. É mais, como se diz, para você fixar aquela família dentro da área, né? Porque aí o filho vai falar, não, eu posso produzir aqui, eu posso produzir ali, eu posso escoar meus produtos da forma como eu achar melhor, não dependo tanto dos meus pais, né? Então, essas questões a gente tem que ver, porque se você multiplicar 132 famílias por 4, vão dar 500 pessoas. O impacto disso é muito grande. Nós temos 140 assentamentos estaduais, são 7.133 famílias. Nós temos 36 comunidades de quilombos e atendemos 1.445 famílias. As pessoas, né, às vezes não conhecem o que é quilombo. São os remanescentes da escravatura, que fugiram da senzala, né? São símbolo da nossa resistência, são as nossas origens. Eles conseguiram forjar esse país, né? Então, a gente tem que entender como é que é essa dinâmica do Instituto de Terras, né? A gente tem convênios aqui, né? A gente atende 17 municípios na nossa região metropolitana.
E são 92 convênios no estado de São Paulo para regularização de terras. Pessoas que vão ter o seu título de propriedade, né? E vão o quê? Vão ter dignidade de ter um imóvel que é dele. Ele vai poder vender, ele vai poder ter uma herança para passar para o filho, ele vai poder se fixar naquele local. Né? Então, isso é muito importante. É muito importante. Você sabe e a questão dos quilombos também, né? Que os quilombos, então, não foram para lugar nenhum, né? Então, assim, tem essa questão que a gente sabe da área fundiária aí para a Secretaria da Habitação, né? Mas como eu já havia falado no início da live, né? O trabalho nosso é diferente, é diferenciado, porque nós começamos no começo, meio e fim. Nós começamos no levantamento, né, no cadastro, no termo de cooperação técnica, onde a gente faz o levantamento jurídico, depois nós passamos para a área, o levantamento em si, que é o cadastro, o levantamento técnico da área, com a área parte de topografia, depois nós fazemos os convênios, né, fazemos as tratativas com os cartórios, e depois nós vamos até o registro do imóvel, gratuitamente. Então, não tem nenhum órgão que faça uma sequência linear disso. Os outros órgãos, eles vão fazer isso de forma fatiada, através de empresas terceirizadas. Que daí os interesses são privados, não são mais públicos, né? Exatamente. E você tem um apagão de valores. Apagão de valores. É uma instituição que tem quase 40 anos. Você sabe que eu estou pensando aqui, Margarete, você deve ter informação sobre isso, mas eu andei lendo alguma coisa sobre a possibilidade do Brasil abrir a permissão de venda de terras brasileiras para estrangeiros. O pessoal está de olho nos chineses, não é isso também? Era proibido. Exatamente, eles estão negociando fazer isso. Daí tira os guardiões da propriedade da terra ali, o pessoal, os funcionários públicos que tem uma relação histórica com aquilo, que trabalha de acordo com a lei, tira eles dali, pronto, tá tudo livre para fazer o que quiser, né? Hamilton, você estava querendo falar. Não, eu quero propor que até porque o nosso debate aqui está tão rico, e a Margarete está dando uma aula para nós aqui do papel que tem e nas mais diversas faces, né? Exato. Da questão da regularização e tudo mais. Quer dizer, vamos muito mais além, já falamos de solidariedade e tal, mas eu queria propor que você lesse alguns comentários aqui. Veja o que o Amarildo Fernandes está falando, por exemplo, né? A Lourdes, algumas figuras que estão entrando aqui porque elas têm familiaridade com isso. Né? Olha o que o Amarildo Fernandes está falando aí. Leia você, Priscila. Os trabalhos técnicos e sociais do ITESP auxiliam milhares de agricultores familiares e populações tradicionais vulneráveis, mas Dória quer extinguir o ITESP, não ao PL 529, em defesa dos serviços públicos, fique ITESP. Maravilha. Quem mais que falou que você comentou? O povo tá falando pra caramba. Eu tô pondo aqui na tela porque eu não tô dando conta. Hoje eu fui atropelada pelo público da live. Olha a Maria de Oliveira aqui. Eu sou a Marília Gabriela atropelada. Eu falo que ela é Marília Gabriela. Hoje eu sou a Marília Gabriela atropelada. A Sônia Maria de Oliveira. Né? O governo quer terceirizar a regularização fundiária urbana para beneficiar empresas. Mas claro. Empresas privadas, enfim, é sempre isso, né? Quer dizer, o governo... É porque o trabalho vai ser terceirizado. Rasga a Constituição, que garante os direitos ao cidadão. Isso, e a função do ITESP é implantar a política agrária e fundiária no estado de São Paulo. Exatamente. É a função social, né? A função social. A gente vem... volto a repetir, por isso que o ITESP está na Secretaria da Justiça e Cidadania. Mas o legislador pensou exatamente nisso, Margarete. Exatamente. O legislador, quando fez a Constituição, ele pensou exatamente isso. Quer dizer, para cumprir tudo aquilo que é direito do cidadão e é dever do Estado, nós precisamos ter organizações, precisamos ter ferramentas do Estado para fazer isso, para fazer cumprir a lei e para fazer cumprir a cidadania. É para isso que serve o Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Perfeito. Não ao PL 529. O ITESP é nosso. E você bem falou, Hamilton, no começo, né? A questão
Agora até me perdi. Com relação à questão da... Me perdi, gente. Não tem problema. Que você, Eu falei do histórico do você ITESP. comentou do histórico do ITESP. Isso, exatamente isso. Sobre o histórico do ITESP. O que me causa mais estranheza, que esse ITESP, né, que o nosso ITESP, ele foi criado pelo André, os trabalhos do Instituto de Terras começaram com André Franco Montoro, e ele foi consolidado pelo Mário Covas. Então, assim, se você analisar bem, é um trabalho que é da situação, entendeu? Então, e você veja bem, é uma política social, mas é implantada por um governo do PSDB. Um governo Então, neoliberal que exatamente. começou as privatizações do Estado de São Paulo. Você se lembra, né? Eletropaulo, depois o Banespa e tudo mais. Isso. E esse governo neoliberal consolidou o ITESP. Como você disse, foi criado no governo do Franco Montoro e depois consolidado no governo do Covas. Aliás, o Covas chegou ao governo do Estado em 95, quando eu também cheguei à Assembleia Legislativa na condição de deputado estadual para cumprir o meu primeiro mandato. Então, acompanhamos tudo isso. Acompanhamos, inclusive, a criação da Fundação ITESP. Tivemos audiência com o então governador Mário Covas, né, para que se criasse uma fundação própria do ITESP. A consolidar. Exatamente, exatamente. E de lá para cá, felizmente existe o ITESP, porque todos os assentamentos que nós acompanhamos, demos apoio, enfim, aqui no estado de São Paulo e na nossa região metropolitana de Sorocaba, tivemos o ITESP como grandes parceiros, fazendo toda a assistência técnica, ajudando a agricultura familiar, a agricultura orgânica no estado de São Paulo, aqui na nossa região, a região metropolitana, enfim. Né? E agora é o momento de juntarmos força para defender o ITESP. Não podemos acabar com essa ferramenta extraordinária que garante cidadania para os produtores rurais, a agricultura familiar, enfim, né? E, obviamente, preservar o emprego desses profissionais que têm essa excelência na prestação do trabalho que eles fazem e que nós precisamos também pensar nesses pais de família, chefes de família, pais e mães, né, de família. Então, precisamos pensar nisso. Eu digo que o ITESP é nosso, porque é um patrimônio do Estado de São Paulo, é quem vem garantindo cidadania no campo. Eu quero até colocar isso, que assim, não tem uma pessoa que tenha se servido dos serviços do ITESP que não fique apaixonado por ele. Não tem uma prefeitura que reclame dos nossos serviços, muito pelo contrário. Aliás, até os nossos ex-secretários de Justiça 15 secretários de Justiça fizeram um manifesto por escrito, falando sobre a excelência do trabalho do ITESP. Eu, sinceramente, saí da Procuradoria do Estado, né, eu trabalhei 11 anos, eu fui apaixonada em 1992. Eu fiz 2 concursos públicos para a Prefeitura de Votorantim e não fui. Para trabalhar na área de consultoria da Câmara e de ser procurador da Prefeitura. Por quê? Porque é apaixonante esse trabalho. Um trabalho de excelência, um trabalho sistêmico, porque o técnico, ele não senta ali, ele não sabe o que está acontecendo ao redor. Não, ele sabe. Ele sabe quantos convênios tem, quais são as prefeituras. Quando alguém liga, ele já sabe com quem que ele vai falar. Ah, fulano de tal trabalha com tal coisa. Na minha área do desenvolvimento, a gente faz reuniões com os técnicos das mais diversas. Eu não sei plantar feijão, mas eu sei que determinado agricultor tem uma cultura de feijão, o outro tem uma tal cultura, entendeu? E isso, o que auxilia a gente? Auxilia quando a gente vai dar acesso à previdência. Porque a gente tem que pegar as notas deles, né? Que anteriormente o agricultor nem tinha aposentadoria, né? Porque acabou o fundo rural. Então, eles não recolhem para nenhum fundo. Então, assim, o INSS não tem histórico da agricultura familiar nesse país. Infelizmente, não tem. Não, Margarete. Né? Então, são coisas que não dá para entender. Então, Margarete, e assim, todo esse trabalho técnico, né? Quando você chega lá no contato com as pessoas que estão se servindo desse trabalho feito pelo ITESP, né? Nós nos encontramos lá no Quilombo do Cafundó, né? Isso. Que felizmente recebeu o título finalmente, foi reconhecido, né? Como um quilombo histórico e tudo mais, e hoje, felizmente, estão lá, tem uma renda e tal, produzem nos assentamentos,
você cria uma relação afetiva com esse povo. Você aprende a conhecer cada um pelo nome, você vê aquelas crianças indo para a escola, sendo alimentadas. Quer dizer, não tem como não se emocionar com aquilo. Não tem como você não criar vínculo afetivo com essas pessoas. Os amigos que a gente faz em todos os assentamentos, em todos os quilombos, sabe? É um crime acabar com essa assistência técnica, é um crime deixar eles ao desamparo, abandonados e tudo mais. Nós temos que insistir na manutenção do ITESP, na manutenção desse trabalho, porque é a manutenção da vida e da cidadania, sabe? Que o ITESP faz é uma coisa muito bonita, e que tem como efeito, inclusive, isso que eu acabei de dizer, né? Essa relação afetiva, onde essas pessoas se tornam sensíveis, inclusive, para com os outros, mais vulneráveis do que elas, inclusive, haja visto a produção de alimentos nos assentamentos, nessa época de pandemia, para populações pobres das grandes cidades, da periferia. Margarete, quem quiser se juntar ao conjunto de pessoas que não são só os funcionários do ITESP, que estão lutando contra esse projeto, né, pelo ITESP, #ITESPfica, como que as pessoas podem se juntar a esse movimento? Por exemplo, existe um abaixo-assinado? Existe um site, alguma coisa? Tem o site da FITESP, né? A gente tem o Instagram da FITESP. Fala qual que é o endereço para mim, por favor, você sabe? A FITESP, AFI. AFITESP. .org. Então, alguém daí que está aí presente na live pode me ajudar, gente, por favor? Legal. Pessoal, põe o endereço, o link aqui para nós, para a gente poder, o pessoal poder entrar lá e aderir a essa luta, porque senão a gente precisa dar corpo para essa, né, para essa luta aí. Quem que foi? A Lourdes. Não, deixa eu ver quem foi que falou aqui. Teve um comentário que eu achei bem legal aqui, que fala assim que, na verdade, fala aqui, a Emiliana falou, o Estado regula o mercado e não se subjuga a ele. Dória não tem perfil para a política. Só que é o seguinte, o Estado, ele não se subjuga ao mercado quando ele não tem interesse, né? É que nem botar a raposa para cuidar do galinheiro, né? Você bota um cara que tem todo o interesse na regularização de terra, na liberação de título para um, para outro, para favorecer os próximos e que vai ganhar dinheiro, favorecer a si mesmo, aí fica difícil. A gente precisa pensar nessas coisas quando a gente escolhe um governador, um prefeito, um vereador. Exatamente. E o que as pessoas não entendem é que o agronegócio não concorre com a agricultura familiar e, ao contrário, também não existe isso. Porque o agronegócio está ligado ao grande sistema produtivo. E, além disso, ele está ligado ao sistema de exportação. Agora, com relação ao pequeno agricultor, ele vai abastecer o mercado ao entorno, que é os 70% no estado de São Paulo. Né? Então, assim, não existe. E aí, o que acontece? Dentro da agricultura familiar, quando que o agricultor agrega valor? Quando ele faz a produção de orgânicos. E aí, o que ele faz? Além de ele agregar valor para ele traz um produto mais saudável para quem está consumindo. Quando, na outra contrapartida, você tem os transgênicos. Então, é completamente diferente. As relações, o nicho de mercado é diferente entre um e outro. Então, ninguém concorre com ninguém. Ninguém tira o seu, como se diz, o seu filão de mercado. São coisas completamente diferentes, né? Então, assim, o que a gente tem que entender, por exemplo, que é muito triste também, os quilombos não vão ficar em lugar nenhum. Não tem previsão legal, né? Com esse pacote de maldades aí, entendeu? Vamos voltar à época da Lei Áurea lá, né? Que foram postos na rua. Exatamente. Vejamos, a Daniela Oliveira colocou o site aí da FITESP. Colocou, eu deixei um tempo aqui, Hamilton disponível, vou deixar aqui mais um tempo para o pessoal anotar, acho que lá no site deve ter o link da vaquinha que elas estão fazendo também, né? De apoiar. Tem uma moção tem uma petição de apoio também, né? Legal. Depois a gente pode colocar aqui no link. A gente precisa que vocês acessem, assinem, disparem para conhecidos e põem essa conversa na feira e na rua. Pode colocar na live para a gente responder. A gente vai responder com o maior carinho. As pessoas que a gente não respondeu hoje, os munícipes que quiserem se utilizar dessa live para fazer perguntas, a gente vai responder.
com o maior carinho. Isso mesmo, pessoal. E nos manifestarmos junto a deputados e deputadas estaduais da região, pedindo para votarem contra o projeto de lei número 529 de 2020, lá na Assembleia Legislativa, sabe? Fazer pressão, porque esse povo foi eleito com votos aqui da região metropolitana, eles têm que saber que os interesses dessa região precisam ser defendidos agora, contra os interesses do Dória e da iniciativa privada, de acabar com a Fundação ITESP. E eu quero até comentar que eu estou aqui representando a Associação dos Funcionários, né? Porque eu acho que é importante isso, a gente saber que os funcionários estão extremamente penalizados. Tem muita gente com depressão, né? Então, assim, nós estamos desgastados. Então, é muito triste você saber que você faz um trabalho de excelência, que você é reconhecido pela Procuradoria-Geral do Estado. Isso é muito importante a gente falar. O Estado de São Paulo economizou 5 bilhões nos últimos anos nas indenizações dos parques estaduais. É bastante dinheiro. Então, assim, eu gostaria que fizesse uma auditoria no ITESP. Entendeu? Para ver quanto que a gente faz de trabalho. O custo social é mínimo em vista do impacto social que a gente tem. Né? Então, isso é muito importante, né? Eu não sei se você me permite, né, com relação à questão do Bert Helling, que a gente falou, né? Principalmente a questão dos quilombos, né? Então, Bert Helling, que é o criador da constelação familiar, que viveu muitos anos com as tribos Zulus da África, ele fala que um país que não tem, né, respeito pela sua ancestralidade, ele está fadado ao insucesso. Então, quando você não respeita quem veio antes, né, e o ITESP veio antes também, né, e tem muita gente antiga e que é comprometida, né, então você está fadado ao insucesso. Então, uma das leis do amor. Os índios... Uma das leis do amor do Bert Helling. Do Bert Helling. Os índios e os negros, né, então, porque aos índios a gente tirou a terra, né, e aos negros a gente deu a escravidão. Então, e assim, ao ITESP, o que nós estamos tendo? É o olho da rua. Então, assim, exatamente, eu Estragou, não ouço joga você. fora. Eu não interessa ouço mais, não está atendendo os meus interesses, joga fora. ITESP, o que você faz? Né? Então, assim, e você ouve as pessoas falarem bem da gente. Todos os prefeitos que trabalharam, que nós trabalhamos para eles, falam bem da gente. A Procuradoria-Geral do Estado fala muito bem da gente. Fala que sem não consegue viver. Né? Então, assim, em todas as áreas. Então, isso é muito triste para o corpo técnico do Instituto. A gente vai chegando à conclusão que é o seguinte, né? Assim, atualmente as coisas estão tomando um rumo assim. Não é do interesse do coletivo, da população, da maioria das pessoas, a gente dispensa. Hoje em dia se valoriza o que é de interesse de meia dúzia e o abismo na nossa sociedade entre o mais rico e o mais pobre vai aumentando. A gente tem que abrir o olho. Como dizia o pessoal naquela novela, ele falava assim, é cilada, Bino, não falava dos caminhoneiros lá? Essa frase eu guardei. Nós estamos chegando aqui a 1 hora de bate-papo, um bate-papo muito bom, uma conversa muito legal. Essa live vale a pena que seja compartilhada no pós, né, para quem não pôde presenciar, que assista depois. Agradeço muito, Margarete, a sua participação. Eu que agradeço. O Amarildo, o Carlos, o Edevando, a Isis, a Daniela, a Emiliana, todo mundo que esteve aqui contribuindo, muito obrigada a vocês. Quinta-feira que vem a gente está de volta com mais um live do Hamilton. A Mara Melo, companheira também lá de Araçaiaba da Serra, a Emanuele, Manu, a Fátima. Hamilton, suas despedidas aí. E eu também vou deixar aberto para você fazer as considerações finais, viu, Margarete? Não vou deixar você ir embora sem falar mais um pouquinho, não. Por favor. Por favor. Agradecer imensamente a você, Priscila, a Margarete, por essa imensa contribuição. Nós precisávamos pautar isso aqui, porque era um compromisso nosso em defesa do ITESP, em defesa dos assentamentos, da regularização fundiária, enfim. Um grande abraço, muito carinhoso a
todas aquelas que participaram, todos aqueles que participaram, deram contribuição. A Priscila já nominou todo mundo aí. Obrigado mesmo. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui trazendo um assunto de interesse da sociedade, sobretudo aqui de Sorocaba, da região metropolitana, enfim. Eu quero agradecer a vocês. Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. É uma coisa emocionante falar do ITESP, porque a gente sabe o que são esses assentamentos, o que são os quilombos e tal, no estado de São Paulo, como essa gente precisa de vocês do ITESP, sabe? Dos técnicos todos, como eles precisam de apoio, dessa solidariedade a eles. Grande abraço a todos. E abaixo 529. Margarete, a palavra é sua. Na realidade, o que eu queria pedir para a população de Sorocaba compartilhasse essa live e que, assim, conhecesse um pouquinho mais o trabalho do Instituto de Terras, e com certeza eles irão se apaixonar por esse trabalho, né? Então, assim, você tem que conhecer aquilo que você não conhece, para você saber se aquele trabalho é bom ou não. Então, eu convido a todos os munícipes de Sorocaba a, quando verem qualquer coisa do Instituto de Terras, abrir, né, a gente tem uns cards muito legais, né, abrir e ver o que trata, né, da pandemia, dessa entrega de cestas, dos trabalhos dos quilombos, o que são os quilombos, né, os assentamentos, né, a regularização fundiária. Então, é assim, para ver que isso é um trabalho de cidadania e que está intimamente ligado à população, né? Então, eu acho que isso é de suma importância. Tá? Eu agradeço, muito obrigada, Milton, pelo espaço, tá? Muito obrigada a você, Priscila, muito obrigada a todos os meus colegas que estão aqui, né? E que a gente siga junto, que Deus nos guie, né? E que a gente possa vencer essa batalha, porque nós somos fênix. Nós sempre ressurgimos das cinzas, né? Então, podem até querer acabar com a gente, entendeu? Mas vai dar bastante trabalho. ITESP é nosso. Muito bem. Pessoal, então, Margarete, em seu nome, eu mando aqui um abraço grande, carinhoso, porque eu faço ideia do que vocês estejam passando, é uma vida inteira dedicada a um sonho, e que as pessoas não podem ser dispensadas simplesmente assim, como se fossem um objeto qualquer que o prazo de validade venceu, né? Então, sintam-se abraçados por nós, a gente espera que essa live possa ajudar nessa luta. Eu queria falar mais uma coisa, viu? Posso? Vai lá, pode? Posso? Pode. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, né? E o Hamilton sabe disso. Nós trabalhamos 3 meses sem salário. 3 meses sem salário. Certo? Nessa mudança de convênio que a gente teve e tal, né? Antes de criar a fundação, nós ficamos 3 meses sem salário. Então, quando a gente fala que o funcionário público, que nós vamos ter como se diz, vamos retirar esses funcionários e o ITESP ou essas outras fundações, nós vamos ter um lucro, nós não vamos ter lucro. Sabe por quê? Porque as pessoas vão deixar de ter esses serviços, como a FURP, né? Fundação do Remédio Popular, a Oncocentro, entendeu? Então, você não vai retirar os funcionários apenas. Você não vai acabar com esses funcionários. Você vai acabar com os serviços prestados à população. É isso que eu queria que a população entendesse, sabe? Então, assim, a economia disso vai ser bem inferior do que a perda desses serviços públicos. Perfeito. Isso que eu queria. Desculpa, viu? Você já terminou, não, mas falou, eu me lembrei falou disso. Tudo, foi fundamental. O seu fecho foi fundamental. Mais uma vez, Margarete, muito obrigada. Vamos seguir adiante com fé de que o bem há de vencer o mal. Com certeza. Não é possível, não é possível, né? Não. Um abraço a todos. Boa noite, queridos. Boa noite. Até quinta-feira que vem. Tchau, Margarete. Tchau, queridos. Obrigada.